Tudo bem, pessoal? Essa é a aula de Engenharia de Software 2, aula 6, dando continuidade às nossas atividades. Vamos a ela. Estratégias e técnicas de teste de software. Bom, o software é testado para descobrir erros de projeto de construção. Uma estratégia de teste de software fornece um roteiro que deve responder às questões do tipo: quais os passos a serem conduzidos como parte do teste? Quais os passos são planejados e executados? O programa deve ser testado como um todo ou em partes? Testes que já foram conduzidos devem ser reexecutados? Quando o software é modificado, nesse caso, né? E quando o cliente deve ser envolvido nesses testes? Características genéricas da estratégia de testes. Para realizar um teste efetivo, uma equipe de software deve conduzir revisões técnicas formais. Com isso, muitos erros são eliminados antes do início do teste. O teste começa no nível de componente e prossegue para fora, em direção à integração de todo o sistema. Isso, somente dando um adendo a vocês, na prototipagem a gente já começa a ver alguns possíveis erros de interação do sistema ou de variáveis, localização de variáveis dentro do sistema para serem preenchidos pelo cliente. Diferentes técnicas são adequadas em diferentes momentos. O teste é conduzido pelo desenvolvedor de software ou para projetos grandes, um grupo de teste independente. O progresso deve ser mensurável. Você tem que saber o quão evolutivos estão sendo os testes e as correções de erros que estão sendo encontradas durante esses testes. Verificação e validação. O teste é somente um elemento de conceito mais amplo da engenharia de software, conhecido como verificação e validação. Verificação: estamos construindo o produto corretamente? Sim ou não, E validação: estamos construindo o produto certo? Outras atividades são necessárias para V&V, como as revisões técnicas e formais, auditoria e qualidade de configuração, monitoramento de desempenho, etc. O teste deve ser o último recurso para avaliar a qualidade do software desenvolvido. Existe um debate se o teste só fornece verificação ou se também pode fornecer validação. Geralmente a validação só é dada quando o cliente aprova a entrega do software. Agora, ele só vai aprovar depois de testar. Isso aqui, a gente cria meio que um paradigma disso aí, Organização de teste de software. Conflito de interesses. O desenvolvedor tem interesse em demonstrar que o programa está livre de erros e que funciona de acordo com os requisitos. Então, ele não admite que o usuário ou o cliente final diga que tem alguma coisa errada, porque foi desenvolvido em cima dos requisitos que o cliente passou para ele. Assim, o desenvolvedor projeta e executa testes que demonstram que o projeto funciona, em vez de descobrir os erros que podem acontecer, por exemplo, com um nível de estresse do software. Então, um grupo de teste independente não tem esse conflito. Então, geralmente, a equipe de desenvolvimento não pode estar envolvida nos testes desse software desenvolvido. O que é que ele deve fazer? Geralmente, ele chama os usuários que vão lidar o dia a dia com esse software e vão fazer com que eles façam os testes necessários para verificar se o software possui erro ou não. Concepções equivocadas. Os desenvolvedores não devem fazer nenhum teste. O grupo de teste independente, ou ITG, deve se envolver com o projeto somente quando os passos do teste estão para começar. Então, eles não sabem nem o que é que foi desenvolvido. Eles estão ali para usar o software que será apresentado a eles pela primeira vez. Organização recomendada. O desenvolvedor testa as unidades individuais e faz testes de integração até a arquitetura do software estar completa. Depois, o ITG trabalha junto com o desenvolvedor para garantir que testes rigorosos serão conduzidos. Uma estratégia global para arquiteturas convencionais. Teste da unidade. Focaliza cada componente. Uso intensivo de técnicas que exercitam caminhos específicos na estrutura de controle. Teste de integração.
focaliza o pacote de software completo e trata a verificação do programa como um todo. Tá? Ele faz uso de técnicas de projetos de casos, de testes, que enfocam as entradas e saídas, além de exercitar caminhos específicos nesse tipo de teste. Testes de validação. Critérios de avaliação estabelecidos durante a análise de requisitos são validados. Então, ainda na etapa de licitação de requisitos, esses requisitos, quando são validados e depois são postos em execução, ou seja, após desenvolvidos, eles já estão previamente validados. Teste de sistema. Testa a combinação de software com outros elementos do sistema, como hardware, o pessoal, banco de dados, redes. N coisas envolvidas são validadas aqui, tá? São testadas aqui. Verifica se a função ou desempenho global do sistema é alcançada, aquilo que foi almejado ainda na época de negociação com o cliente, saber se o cliente está plenamente satisfeito. Uma estratégia global para arquiteturas orientada a objeto. É idêntica em filosofia à estratégia para arquiteturas convencionais, mas difere na abordagem. O menor elemento testado é uma classe, um pacote de classes que colaboram entre si. Abrange atributos e operações e implica na comunicação e colaboração, não somente dos módulos do sistema, mas também entre os desenvolvedores e os usuários do sistema. À medida que as classes são integradas, uma série de testes é feita para descobrir erros devido à comunicação e colaboração entre as classes. Critérios para complemento do teste. Quando devemos terminar um teste? É uma pergunta boa a ser vista, né? Uma vez que muita gente acha que o sistema, enquanto durar, ele está sendo testado. Não há resposta definitiva, pois nunca podemos garantir 100% de certeza que não há erros ali. Algumas respostas cínicas, né? O teste nunca acaba, a tarefa passa de engenheiro de software para o cliente. O teste deve acabar quando o tempo ou o dinheiro acabarem. Respostas baseadas em critérios estatísticos. Né? Coletando métricas e usando modelagem estatística, a teoria da confiabilidade de software pode ser desenvolvidos modelos de falhas de software. Os modelos estatísticos permitem dizer, por exemplo, com 95% de confiança, a probabilidade de 1000 horas de operação da CPU livre de falhas é de 0,995. Diretrizes estratégicas 1. Especifique os requisitos do produto de um modo quantificável, muito antes de testar. Isso inclui características como portabilidade e usabilidade do sistema que foi desenvolvido. Enuncie explicitamente os objetivos do teste, deixe o roteiro bem claro para o usuário. A cobertura, o tempo médio de falhas, a densidade restante dos defeitos, o número de horas de trabalho por teste e por aí vai. Entenda os usuários de software e desenvolva um perfil para cada categoria. Focaliza o teste no uso real do produto. Desenvolva um plano de teste que enfatize o ciclo rápido. 2% do esforço do projeto deve ser empregado aqui, tá? Gera uma realimentação rápida para o projeto. Então, um teste, quando você começa a fazer em termos de testes de ciclo rápido, é quando você desenvolve um módulo do sistema e já faz com que o usuário já o use. E caso apareça algum erro, já seja corrigido em época ainda de desenvolvimento. Diretrizes estratégicas 2. Construir software robusto. O software deve ser capaz de autodiagnosticar certas classes de erro. O projeto deve acomodar a automação de testes e o teste de regressão, até achar a origem do erro que está dando lá no projeto final. Usar revisões técnicas formais como filtros, daí é a salvação para muita gente, para encontrar erros. Reduzem a quantidade de testes necessárias para produzir software de alta qualidade. Conduzir revisões técnicas formais para avaliar a estratégia de teste. Pode descobrir inconsistências, omissões e erros na abordagem do teste que foi elaborado. Desenvolver uma abordagem de aperfeiçoamento contínuo para o teste. Também é outra diretriz muito importante. Testes de unidade.
Focaliza na menor unidade do projeto do software, que é o componente ou módulo que foi desenvolvido para ele. Pode ser conduzido em paralelo para diversos componentes. Se um sistema seu possui vários módulos, você pode produzir os testes durante a parte de desenvolvimento independente. Cada módulo desenvolvido já pode ser testado, no caso. Caminhos de controles importantes são testados para descobrir erros dentro do limite do módulo, no caso. A complexidade dos testes é limitada pelo escopo restrito. Considerações de teste da unidade. Teste de interface. Garante que a informação flui adequadamente para dentro e para fora da unidade. Isso já na prototipagem pode ser feito, tá? E refinado, inclusive. Teste da estrutura de dados. Garante que os dados armazenados temporariamente mantenham a integridade durante todos os processos de execução. Aí você já tem a linha de produção funcionando plenamente, inclusive interagindo com o banco de dados. Teste das condições limite. Garante que o módulo opere adequadamente nos limiares estabelecidos para limitar ou restringir o processamento. Testes de caminhos independentes, né? Isso daí você faz através de um módulo só. E testes de caminhos de manipulação de erros, que são condições de erros são antecipadas e caminhos são estabelecidos para redirecionar ou claramente terminar o processamento. Então, você vai fazer, a equipe de testes vai fazer com que ocorra erros de preenchimento, por exemplo, de dados propositalmente, para saber como o sistema vai se comportar quando o usuário provocar o erro. Erros comumente encontrados nos testes da unidade 1. Tá? Erros devido a cálculos errados, procedência aritmética errada, operações do modo misto, inicialização incorreta, falta de precisão nos dados, tanto colocados quanto retirados do sistema, representação incorreta de uma expressão simbólica. Então, tudo isso daí pode ser feito, mas só durante a usabilidade do sistema, pode ser visto, né? Erros devido a comparações erradas, comparação de tipos de dados diferentes, ele não sabe distinguir o que é letra, o que é número, isso daí é um erro horrível de ser encontrado. Operadores ou procedência lógicas incorretos. Expectativa de igualdade, quando o erro de precisão torna a igualdade improvável. Comparação incorreta de variáveis. Terminação do ciclo inadequada ou inexistente. Variáveis de ciclo inadequadamente modificadas. Então, tudo isso daí tudo certo. Erros comumente encontrados nos testes da unidade 2. Tá? Erros da manipulação de erros. A descrição do erro é ininteligível. Por mais que você descreva, ninguém vai entender o que você está falando. O erro mencionado não corresponde ao erro encontrado. Pô, isso daí é chato pra caramba, porque a pessoa vai dizer, ué, não era para acontecer um erro aqui? A condição de erro provoca a intervenção do sistema antes da manipulação do erro. É como se você tivesse encontrado dois erros. Um que você citou, que haveria, e outro que acontece antes de fazer com que o que você citou ocorra. Então, isso é inadmissível, que apareça um erro antes daquele que você mencionou. A descrição do erro não fornece informação suficiente para manipular o erro. Imagina você estar lá, trabalhando com o sistema, e de repente ele aparece uma tela com um X ou uma exclamação, mas não fornece nenhum dado com relação a isso. Então você tem que saber onde está ocorrendo o erro, e o sistema não te fornece esses dados suficientes para que você saiba onde está. Uma estratégia global para arquiteturas convencionais. Teste da unidade. Focaliza cada componente individualmente, garantindo que funciona cada componente. Faz uso intensivo de técnicas que exercitam caminhos específicos na estrutura de controle. Teste de integração. Aí já vai na implementação com o cliente, né? Focaliza o pacote de software completo e trata a verificação do programa como um todo. Faz uso de técnicas de projeto de casos de testes que enfocam as entradas e saídas, além de exercitar caminhos específicos. Nesse momento, ele vai estar trabalhando com a infraestrutura e o hardware do cliente.
Então, ele começa a fazer esse tipo de teste para saber se tudo que está direcionado a ele funciona de fato com a infraestrutura que está agora sendo empregada também. Teste de validação. Critérios de avaliação estabelecidos durante a análise de requisitos são avaliados nesse momento. Tá? Então, a rede funcionou bem, a comunicação com o banco de dados foi estabelecida, ele começa a dar retorno, começa a dar entrada e saída de dados do sistema, então tudo isso daí começa a ser validado com o cliente. E o teste do sistema, que aí é o todo, né? Testa a combinação de software com outros elementos do sistema, como eu já disse, hardware, pessoal, banco de dados, e verifica se a função ou desempenho global do sistema é alcançada. Se for, pode comemorar. Procedimento de teste de unidade. O projeto de teste pode ser realizado antes que o código seja iniciado, que é uma abordagem ágil, e depois que o código-fonte tenha sido gerado. Antes, na prototipagem, e depois, com a validação. Uma revisão da informação do projeto fornece diretrizes para o estabelecimento de casos de teste. Cada caso de teste deve ser acoplado a um conjunto de resultados esperados. Todo módulo deve ser testado e validado se o objetivo final daquele módulo foi alcançado pela equipe de teste. Então, aqui a gente tem um exemplo de um ambiente de teste de unidade, né, que é um pseudocontrolador, um driver, deve ser criado para cada unidade. E aí vem o programa principal que aceita todos os dados de caso de teste, passa por dados para o componente e imprime os resultados. Então, aqui eu tenho de um módulo sendo testado. Então, faz o mínimo de manipulação de dados necessários. Exemplo aqui. Tá? Você vai fazer uma consulta no seu estoque. E aí você coloca o caso de teste, que é esse daí. Então, você simula que está fazendo uma consulta e espera os resultados e começa a anotar todos os possíveis resultados que deveriam vir com cada variável que você começar a manipular. Procedimento de teste da unidade. Pseudocontroladores e pseudocontrolados são despesas indiretas. Precisam ser escritos, mas não entregues. Tá? Isso daí são coisas sua e da sua equipe. Há situações em que não há recursos para fazer testes de unidades abrangentes. Então, assim, há situações em que a empresa não pode contratar uma empresa de testes e aí você começa a chamar os usuários da empresa para testar os módulos que você está desenvolvendo. Afinal de contas, eles estão diretamente envolvidos no processo de desenvolvimento do software. Então, nesse caso, deve selecionar alguns módulos críticos e mais complexos e entregar para essas pessoas que vão lidar com o software no dia a dia. Quando eles começarem a apontar erros, e é esperado que isso aconteça, você começa a anotar para depois corrigir. Teste de integração. Mesmo que todos os módulos estejam funcionando individualmente, não se pode garantir que eles funcionarão em conjunto. Dados podem ser perdidos na interface. Imprecisão aceitável individualmente pode ser amplificada. Desculpem. Estrutura de dados globais podem apresentar problemas. Tá? Então, tudo isso pode acontecer. Teste de integração é uma técnica sistemática para construir a arquitetura do software enquanto se conduz os testes, para descobrir, no caso, os erros. Né? Abordagem de integração. E aí vem a abordagem Big Bang. Todos os componentes são combinados com antecedência. O programa inteiro é testado de uma única vez. Usualmente resulta em caos. Tá? A correção é difícil, porque fica complicado isolar as causas dos erros. Você geralmente não vai saber em que módulos estão os erros que estão sendo aparecidos ali, anotados. Né? Então, em vez de corrigir esses erros, novos erros aparecem. Integração incremental. Então, aqui a gente começa a ver a abordagem de integração já. É antítese da abordagem Big Bang.
O programa é construído e testado em pequenos incrementos. Você vai adicionando módulos durante dias ou semanas ou meses. Erros são mais fáceis de isolar e corrigir. A cada módulo novo, um novo teste é realizado e se for encontrado um erro, você corrige apenas aquele novo módulo que foi integrado naquele dia ou semana. Pode ser aplicada uma interface sistemática de testes. Há várias estratégias incrementais de integração. A gente tem a integração descendente, né, que é no caso quando você tem um sistema legado na empresa e você está buscando dados que são gerados nele para alimentar a sua nova interface, o seu programa. Integração ascendente, que é quando você está passando por um upgrade no software que você já desenvolveu para saber se a integração está sendo bem sucedida. Testes de regressão, que é quando você estabelece aí praticamente a engenharia reversa de um módulo para saber onde existe a possibilidade de erro daquele módulo que está sendo entregue. E o teste de fumaça, que é quando você sabe que se determinado módulo pode acontecer um erro, com certeza ele dará um erro. Então vamos a cada um deles aí. Teste descendente. Integração descendente, que é do tipo top-down, os módulos são integrados movendo-se de cima para baixo na hierarquia de controle. Então começa pelo módulo de controle principal, os módulos subordinados são incorporados à estrutura de uma das duas maneiras, onde a primeira maneira é o primeiro em profundidade e a segunda maneira é o primeiro em largura. E aqui eu tenho a integração descendente do primeiro em profundidade. Então, notem aí que eu tenho o módulo 1, módulo 2, 3 e 4 abaixo dele, módulos 5 e 6, que são atrelados ao módulo 2, o módulo 7, que é atrelado ao módulo 3, e o módulo 8. Um teste em profundidade me diria, né, que o caminho a ser seguido é o M1, M2, M5 e M8. Então, eu testaria toda a profundidade de módulos a partir do momento em que eu fosse vendo que tudo nele está sendo realmente muito bem executado e não apresenta erros. E caso apresentasse, né, eu poderia muito bem descrever que no teste 1, 2, 3, 4 apresentou erros durante a sua execução. Eu poderia dizer também que o teste 1, 2 e 5 não apresentou erro. Eu poderia dizer que o teste 1, 6 e 7 não apresentou erro. Eu poderia dizer que o teste no módulo 1, 8 apresentou erro. Teste de integração, né? Integração decente primeiro em largura. Quando eu digo primeiro em largura, note que eu tenho o mesmo módulo aí, mas qual deles é o mais largo? Eu tenho que ver isso. Né? Profundidade, eu estou indo abaixo em todos os módulos e submódulos existentes, mas eu sei que o teste em largura, o primeiro em largura, está sendo o M1, M2, M3 e M4. Tá? Então, eu tenho o teste 1, 2, 3 e 4, onde o 1, 2, 5 e 6 não tem tanta largura quanto o 1, 2, 3 e 4. Então, aí é somente o gráfico descrevendo como é o teste primeiro em largura. Passos de integração descendente. O módulo de controle principal é usado como pseudocontrolador de testes. Então, são pseudocontrolados, substituem todos os componentes diretamente subordinados ao módulo principal. Os pseudos controlados são substituídos, um de cada vez, pelos componentes reais. Então, você começa aos poucos a implementar módulos que foram desenvolvidos em sistema real para interagir com pseudos controlados. Se não forem apresentando erro, você pode implementar módulo seguido de módulo até que o sistema todo seja testado e entregue. Testes são conduzidos à medida que cada componente é integrado. Ao término de cada conjunto de testes, outro pseudo-controlado é substituído pelo componente real. Então, como eu disse, os módulos vão sendo substituídos ao longo, né, do tempo que você começa a implementar. O teste de regressão pode ser conduzido para garantir que novos erros não tenham sido introduzidos. Desvantagens da integração descendente.
O processamento nos níveis baixos da hierarquia pode ser necessário para testar adequadamente os níveis superiores. Como são usados pseudos controlados, nenhum dado significativo flui para cima da estrutura do programa, porque apenas testa a comunicação de um módulo com o outro que vai existir. Então, eu só posso saber, né, nesse caso, se os dados estão sendo muito bem executados quando eu tiver com os módulos reais funcionando. Então, 3 soluções possíveis para isso. Adiar alguns testes, desenvolver pseudos controlados mais complexos, o que eu não indico, porque você vai desprender muito tempo da sua equipe desenvolvendo algo que é apenas pseudo. Integrar o software de baixo para cima, que é a integração ascendente ou bottom-up, que também não é muito interessante. Integração ascendente. Na integração descendente, né, que acho que está tendo um erro aqui, depois eu corrijo, os módulos são integrados, no caso a integração ascendente, que é o bottom-up, e os módulos são integrados movendo-se de baixo para cima, na hierarquia de controle. Inicia a construção de testes pelos módulos atômicos. Elimina a necessidade de pseudos controlados complexos, porque, na verdade, você tem um módulo que seria o último sendo desenvolvido primeiro, e aí, quando você vai testar para o de cima, você já desenvolveu de cima, faz a integração com ele já em tempo real. Passos da integração ascendente, né? Componentes agregados, né, que são os clusters, que realizam uma subfunção específica. Um pseudocontrolador é escrito para coordenar a entrada e saída de casos de testes, entrada e saída de dados, tá? O agregado é testado. Pseudocontroladores são removidos e agregados são combinados, movendo-se para cima da estrutura. Então, aquele agregado que você desenvolveu antes, que estava atrelado ao de baixo que você tinha acabado de integrar, ele não vai ser descartado. Ele vai ser somente colocado a uma etapa acima para um novo módulo que você vai colocar no lugar em que ele estava antes. E aí vem a integração ascendente, como vai sendo feito. Veja só, você tem um primeiro módulo aqui embaixo, no agregado 1, e você integra com esse agregado 1 no módulo de cima. Depois você substitui o agregado 1, mas não descarta ele. Você vai subindo ele até chegar onde tem o MA e depois o MC. Mesma coisa para o agregado 2 e mesma coisa para o agregado 3 aí. Integração ascendente versus descendente, né? Integração descendente, desvantagens, necessidade de pseudos controlados. Né? Você vai fazer apenas para saber se o módulo 1 se comunica com o pseudo controlado 1. Vantagem, testar logo as principais funções de controle de cada módulo que você desenvolveu. Integração ascendente, desvantagens, o programa como um todo não é testado até o final. Então, assim, vai na sorte, vai na fé, né? Vantagem, ausência de pseudos controlados e projeto de casos de testes facilitados. Notem, o projeto é facilitado, mas o retorno não é garantido para saber se está sem erro. A seleção de uma das abordagens depende das características do software e do projeto que você está desenvolvendo. Uma abordagem combinada pode ser o melhor compromisso. Testes descendentes para níveis mais altos ou testes ascendentes para os níveis subordinados. Testes de regressão. Toda vez que um módulo é adicionado como parte de teste de integração, o software se modifica. Novos caminhos de fluxo de dados são estabelecidos. Nova entrada e saída de dados podem ocorrer nesse caso. Nova lógica de controle é adicionada. Então, tudo é novo. Essas modificações podem ser causadas problemas com funções que previamente funcionavam corretamente. O teste de regressão é reexecutado de algum subconjunto de testes que já foi conduzido para garantir que as modificações não introduzam efeitos colaterais indesejáveis. Então, você tem que anotar toda a integração de software para saber se aquele novo módulo não está causando erro ao que antes já tinha sido validado. Então,
Anotações devem ter sido feitas antes, porque quando você adicionar esse novo módulo, se ele ocasionar erros, você retira ele e deixa o sistema como estava funcionando antes. Isso com base nas informações que você anotou, ou o famoso backup, ou controle de versões. Pode ser conduzido manualmente ou usado ferramentas. Casos de testes e resultados para reexecução e comparação. À medida que o teste da integração prossegue, o número de testes de regressão pode crescer significativamente. A suíte de testes de integração pode ser projetada para incluir apenas testes que cuidam das principais funções do programa. Módulos críticos. O módulo crítico tem uma ou mais das seguintes características: aborda vários requisitos de software, está a um alto nível de estrutura de controle, é complexo ou propenso a erro e tem requisitos de desempenho bem definidos. Módulos críticos devem ser testados tão cedo quanto possível. Testes de regressão devem ser focados na função de módulos críticos, sempre assim. Fala aí, Ítalo, boa tarde. Estou gravando a aula aqui, depois eu vou deixar disponível também, tá? Teste de fumaça. É uma estratégia de integração constante. O software é reconstruído e testado diariamente para dar aos gerentes de desenvolvedores uma avaliação realística do progresso. O teste de fumaça geralmente é visto quando você detecta que módulos poderão dar problemas assim que implementados no cliente. Então, você vai fazendo esse teste e assinalando que não há sinal de fumaça, então não há fogo a ser apagado. Atividades para um teste de fumaça. Componentes de software são integrados em uma construção. Inclui todos os dados, bibliotecas, módulos reusáveis e componentes que são necessários para implementar uma função do produto. Uma série de testes é projetada para expor erros que impeçam a construção de desempenhar adequadamente a sua função. O propósito principal de tudo isso aqui é descobrir erros bloqueadores que têm maior chance de atrasar o cronograma, né? Então, ainda na fase de desenvolvimento, já vai sendo feito esse tipo de teste, para saber se os desenvolvedores realmente saibam como lidar com esse tipo de bloqueio na hora de desenvolver o aplicativo. Fala, Bia. A construção é integrada com outras construções e o produto inteiro é testado diariamente. Pode ser usada uma abordagem descendente ou ascendente. Somente para vocês aí, essa aula está sendo gravada e depois vai ser disponibilizada com mais outras aí que eu já disponibilizei, tá? Se eu não me engano, está sendo renderizada aí as aulas 2 e 3, eu acho, alguma coisa assim. Depois eu vou dar uma olhada e aviso para vocês. Mas as aulas que já foram disponibilizadas estão nos próprios capítulos que já estão aí no ambiente Classroom. Tranquilo? Riscos de integração é minimizados, né? Incompatibilidade e outros erros de bloqueio são descobertos logo no início, evitando impactos no cronograma do desenvolvimento. A qualidade do produto final é aperfeiçoada, então descobre tanto os erros funcionais quanto os defeitos no projeto arquitetural. Uma das fases desse teste de fumaça que pode ser avaliada bem antes da parte de codificação são as prototipagens, tá, pessoal? Lembrando que a prototipagem de alta fidelidade é o sistema funcionando sem ter sido codificado. São todas as variáveis colocadas em tela, a tela validada pelo cliente e a interação do cliente sendo validada pelo nível que você vai começando a desenvolver as telas. Aí depois é só codificar. Em HC a gente chama isso de desenvolvimento de fora para dentro. Diagnóstico e correção de erros simplificados. O software que acabou de ser adicionado às construções é uma causa provável de erro recém-descoberto, porque até então todos os módulos antes funcionavam corretamente e a esperança de que, com a adição desse novo módulo, ele continue funcionando corretamente. Caso isso não ocorra, você já sabe que a causa é esse novo módulo que foi implementado. Progresso é fácil de avaliar. A cada dia que passa, mais é integrado ao software e mais se pode demonstrar que ele realmente funciona.
Documentação de teste de integração, documento de especificação de teste, plano de teste global para a integração do software e descrição dos testes específicos a serem feitos. A pergunta é: a documentação de teste faz parte da documentação do software a ser desenvolvido? Sim ou não? O que vocês acham? Pois é, faz parte. Por quê? Se você está desenvolvendo, vai ter a documentação manual do usuário, você tem que dizer àquele usuário, principalmente aquele usuário que te contratou, que os testes foram realizados e que ele deve ter ciência de que isso aconteceu. Então, é um produto de trabalho que torna-se parte da configuração do software. Não sei se eu disse isso para vocês, se vocês se lembram disso daí, que em análise de sistema, eu digo que o manual do usuário faz parte também do software. Eu disse que a documentação do usuário, a documentação do software, também é parte do desenvolvimento dele. Testes de integração no contexto orientado a objetos. Não há uma estrutura óbvia e hierárquica, tá? Estratégias de integração ascendente e descendente perdem os significados nessa hora aqui. Há duas estratégias existentes para o contexto de OO. Teste baseado no caminho de execução, que integra um conjunto de classes necessárias para responder a uma estrutura ou evento do sistema, e teste baseado no uso, que é o mais comum, né? Começa a construção do sistema testando as classes que usam poucas ou nenhuma classe servidoras. Então, você testa praticamente uma classe isolada. Se acontecer erro, você vai e tenta realinhar ou corrigir esse erro que foi encontrado. Pseudocontroladores podem ser usados para testar operações no mais baixo nível e testar grupos inteiros de classes para isso, e para substituir a interface com o usuário. Pseudos controlados podem ser usados em situações nas quais a colaboração entre classes é necessária. Então, você pode simular classes inteiras através de pseudos controlados e verificar se o módulo que você está querendo integrar funciona de maneira correta. E aí, fim por hoje, tá? Então, pessoal, somente para vocês que estão chegando aí, fala Max também, essa aula está sendo gravada ainda, será disponibilizada para vocês, assim como deixei também as aulas disponibilizadas que eu digo já para vocês. A aula 1 já está disponibilizada para vocês, tá? Aula A3 ainda não, A4 já está, A5 já está, então 1, 4 e 5. Aí falta 2 e A3, e agora 6, assim quando ela estiver disponibilizada, eu já vou botar no canal. Ok? Comecei mais cedo hoje porque dia de sexta-feira está sendo crítico. Pessoal, somente para vocês, deixa eu aqui parar, a aula vai ficar gravada aqui, vou interromper aqui a gravação e deixar disponível para vocês tão logo ela compile.